Segredos da Lei 8.112, parte 4. Vem comigo. Olá, professora Elisa Faria. A gente vai começar então nesse bloco o processo administrativo disciplinar. Se você está chegando nesse vídeo agora, caiu de paraquedas, a gente pode pegar na playlist fazendo aí a Lei 8.112 em 5 partes, tá bem? E essa então é do processo administrativo. Ela vai aí do artigo 143 até o finalzinho do 182 ou 185 e depois lá começa, né, a parte do plano de seguridade do servidor, tá bem? Então, quanto ao processo administrativo, o que é que a gente precisa saber? E lembrando, você vai acompanhar essa aula com a própria Lei 8.112, nada de ficar pegando, só resumir. A Lei 8.112 está com o link aqui na descrição. Você clica lá no site do Planalto, vai direto para lá, a lei vai estar sempre atualizada se você usar esse link aqui, tá bom? Bem, então, o que você tem que saber? A diferença do processo administrativo disciplinar comum para o processo administrativo disciplinar sumário e para a sindicância. Quando acontece alguma irregularidade, a autoridade que teve ciência vai ser obrigada a apurar, né, vai ter que apurar, ou se não é ela o órgão apurador, se existe uma corregedoria, uma ouvidoria, vai passar para esse órgão, mas o que ela não pode é ficar inerte e deixar a irregularidade sem apuração. E aí, uma das primeiras possibilidades, então, dessa apuração é a sindicância. A gente vai colocar aqui 145, é o artigo da lei, a sindicância. Essa sindicância, ela é uma investigação. A gente ainda não sabe quem fez ou o que fez. Você entrou no elevador na administração pública, o servidor falou assim, o que eu fui fazer? Você já sabe quem foi, mas ele fez o quê? Você vai ter que apurar o que ele fez, né? Ou se não, abre lá a gaveta, sumiu o dinheiro. Você sabe o que aconteceu, mas quem que foi? Então, a sindicância é para toda situação em que a gente precisa elucidar fatos ou circunstâncias. E aí, então, você tem esse processo investigativo. E essa sindicância pode ter a duração de 30 dias, ok? Prorrogável por mais 30 dias. Na sindicância não há necessidade de ter uma comissão específica, a lei não fala. Então pode ser um sindicante só, pode ser uma comissão formada por 2 servidores, 3. Então a lei não traz essa informação. Mas ela vai falar que dessa sindicância só pode acontecer, tá? 3 coisas. Uma das coisas que pode acontecer ao final de uma sindicância é o arquivamento. Ou seja, se a administração pública verificar, tá? Que não aconteceu coisa alguma, então ela vai arquivar esse processo, tá? Há a possibilidade também da sindicância virar um processo administrativo aqui, não vou dizer informal, simplificado, um processo administrativo simplificado. Aí ela seria um híbrido de investigação com um processo administrativo simplificado. Por quê? Porque a lei permite que da sindicância se aplique a pena de advertência ou a pena de suspensão de até 30 dias. Então, a gente tem na sindicância a possibilidade do arquivamento ou, virando um processo administrativo simplificado, a possibilidade de aplicar a pena de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Quando é apurado que a infração é de daria uma suspensão de mais de 30 dias ou uma demissão, então nós não podemos continuar nessa sindicância, a sindicância vai ser encerrada. Então a terceira possibilidade é o encerramento da sindicância. Quando a sindicância é encerrada, significa que houve arquivamento quando não aconteceu nada, mas se falei encerramento é porque houve aplicação, não era nem advertência nem suspensão de até 30, era um caso mais grave. E aí, então, vai ser obrigatório abrir o PAD, o processo administrativo disciplinar, que aparece lá no artigo 151. Esse PAD, que é o comum, né, processo administrativo disciplinar, ele tem um prazo também de duração, que é de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Só que tem uma coisa, tá? Para você guardar aqui. São 60 dias e mais 60 dias de duração até entregar o processo para a autoridade competente.
e depois tem mais 20 dias para fins de julgamento. Então, quando perguntar qual que é o prazo final aqui, quanto, né, que deve durar um PAD, você vai lembrar do mais 20 dias do julgamento e vai dizer que esse prazo é de 140 dias, correto? Então, o PAD tem duração de 60 dias mais 60, só que está invadindo um pedaço do quadro ali que eu vou precisar daqui a pouquinho. Então, vamos colocar mais espremido um pouquinho aqui, ó. Então, no nosso PAD, possibilidade 60 dias mais 60 dias. Aí você vai lembrar de mais 20 dias do julgamento, dando um total de 140 dias, tá bem? Para fins da duração completa. E no PAD, você vai ter a instauração. A instauração se dá com a nomeação de uma comissão. E essa comissão, ela tem que ser formada por 3 servidores. A gente vai ter que ter 3 servidores estáveis formando essa comissão. Esses servidores, desses servidores, um vai ser escolhido o presidente. Esse presidente tem que ter um cargo de hierarquia igual ou maior ao do indiciado, ou ele tem que ter formação de nível igual ou superior ao do indiciado, o grau de escolaridade dele, tá? Então, a gente tem a instauração, que se dá com a nomeação dessa comissão, formada por 3 servidores. Anote aí 3 servidores estáveis, tá? Então, 3 servidores já estáveis. 3 servidores estáveis. Bom, e depois da instauração vem o chamado inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo, esse nome é um nome horrível, sabe por quê? Toda vez que a gente ouve falar de inquérito, parece que a gente está falando de uma investigação, não é? Ah, tá tendo inquérito policial, tá tendo inquérito administrativo. Parece que é uma investigação, mas não é. É só um nome horrível para significar a fase de instrução, defesa e relatório que existe no processo. Geralmente isso é chamado de instrução, tá? E aqui usou esse nome. E aí, por conta disso, é muito comum perguntar se a sindicância é fase do processo administrativo disciplinar. A sua resposta é não. Olha lá, a sindicância está separado. Inclusive, a sindicância nem é um pressuposto para o PAD. Eu posso ter um caso em que eu só abri a sindicância e foi arquivada, né? Ou, de repente, eu já tenho os indícios de fato e de autoria, eu já sei quem fez, o que fez, e eu vou direto para o PAD sem fazer a sindicância. Então, a sindicância não é um pressuposto para a abertura do processo administrativo disciplinar. Durante o processo administrativo disciplinar, nós também podemos ter o afastamento preventivo do servidor. Por quê? O servidor está ali, verificando se ele desviou algum dinheiro, vai que ele mascara um relatório, vai que ele apaga alguma coisa. Então, nessas situações, o servidor pode ficar em afastamento preventivo e o prazo máximo é o prazo da duração do PAD, 60 mais 60. E outra coisa, esse servidor vai ter direito de receber remuneração durante esse período do afastamento preventivo? Tem que ter remuneração. Por quê? Porque ele não pode ser pré-julgado, tá? Se eu já tirar a remuneração dele, eu estou pré-julgando, ou seja, antes do processo já estou condenando ele de alguma forma ali. Então, ele tem esse afastamento e esse afastamento é remunerado. Depois, então, da fase de instauração, que nomeou a comissão, inquérito, que compreendeu lá a instrução, que é a juntada da documentação toda no processo, né? A defesa escrita daquele servidor e mais o relatório da comissão processante. Esse relatório é sempre muito detalhado, vai dizer, vai descrever o fato todo, né? No que aquele servidor infringiu a norma. Então, a partir de então, entrega-se esse relatório à autoridade competente e aí então é que vem a fase do julgamento, tá? Esse julgamento que eu disse para vocês que tem que ser nesse prazo de 20 dias aqui, ó. Então, vamos fazer um asterisco aqui para o julgamento e para esses 20 dias para você se lembrar de onde é que ele veio. Então, esse é o processo administrativo disciplinar comum. Agora, existe um outro modelo de processo administrativo que é chamado de processo administrativo, eu acho que eu posso ir até aqui com vocês, ó. Que é chamado de processo administrativo sumário. Então, a gente vai colocar aqui PAD, nossa, que PAD feio, PAD sumário, tá? Esse PAD sumário, ele tem um prazo de duração de 30 dias
e pode ser prorrogado por mais 15 dias. Só que também tem aqui o prazo de julgamento. E o julgamento nesse PAD sumário é de 5 dias. Então, na verdade, a gente tem 30 com 15, 45, mais 5, 50 dias máximos de duração do PAD sumário. Ô, prof, PAD sumário está em qual artigo? Não vou pôr ali para cima, vai ficar muito apertado para vocês, está no 133, tá? Essa partezinha do 133, ela ficou perdida lá atrás, no meio do capítulo regime disciplinar, e aí você vai agora colocar ela aí. Nesse PAD sumário, nós vamos ter uma infração que é muito fácil de materializar, ou seja, de você descobrir que ela aconteceu, porque você vai ter aqui a acumulação ilícita de cargos públicos, o abandono de cargo ou a inassiduidade habitual. O abandono de cargo e a inassiduidade, ela é constatada por documentos, tá aqui, ó, a folha de presença do servidor, ele faltou tais dias. Então, você já tem os indícios de autoria e materialidade, não há necessidade de uma investigação ou mesmo de um processo muito complexo, e a gente vai trabalhar com o PAD sumário. O outro caso é na acumulação irregular de cargos públicos, que também você tem a partir do, olha, um contra-cheque com outro aqui e inacumuláveis, tá? No caso dessa acumulação de cargos, o servidor primeiro é notificado, ele tem um prazo de 10 dias para dizer se ele escolhe um dos dois cargos. Se ele não escolher nenhum dos dois, do outro pedir exoneração, se ele não escolher, aí então ele vai ser processado. E aí a gente já pressupõe a má-fé, tá bem? Por quê? Porque ele já está sabendo que ele está na acumulação ilegal e está persistindo nisso. Então, em relação aqui ao PAD, nós temos o PAD sumário, 30 dias mais 15, e ele vai acontecer com a instauração. Essa instauração se dá com a nomeação da comissão. Só que essa comissão, ela só é formada, só é necessário que ela seja formada por 2 servidores estáveis. Não é preciso que a gente tenha aqui os 3 servidores estáveis, e essa é uma diferença entre a instauração do processo comum do PAD e do PAD sumário. Depois da instauração, vem uma instrução sumária. Tá vendo? Aqui até colocaram o nome certo, parece que a lei foi feita por 2 pessoas diferentes, 2 equipes. Então, essa instrução sumária vai compreender lá a indiciação do servidor, a apresentação daquela defesa e o relatório que a comissão vai apresentar. Isso, ela apresentou, ela apresentou o relatório com 30 dias, se precisou de mais 15, justificadamente, 45, entrega para a autoridade competente, e a autoridade competente vai ter os 5 dias de julgamento, tá bom? Bem, e depois então, aqui, não só anotar aqui, e depois aqui então o julgamento desse PAD sumário. Então você ficou com os pontos mais importantes do processo administrativo anotados aqui. Professora, mas e os prazos? Prazos para defesa? Você vai completando, grifando na lei esses pontos. Mas com essa estrutura daqui de separar a sindicância do PAD e do PAD sumário e de anotar lá a possibilidade então de eu falei de afastamento preventivo do servidor, você vai fazer uma excelente prova sobre processo. Bem, outro ponto para a gente guardar em relação ao processo é que no finalzinho do capítulo vai falar sobre a revisão desse processo. Você imagine aqui que o servidor foi processado, teve o PAD todo e o processo chegou a ser arquivado. Quando esse processo é arquivado e surge um fato novo, esse servidor pode pedir para reabrir o processo. Vamos imaginar que esse servidor faleceu e a família quer limpar a honra desse servidor, descobre um fato novo e quer pedir a revisão do processo. Pode? Pode. Então a revisão pode ser pedida pelo próprio interessado ou até mesmo por uma pessoa da família. Essa revisão também vai se dar com a nomeação de uma comissão formada por 3 servidores estáveis, no mesmo modelo do PAD, e ela não pode ser a mesma comissão processante, tá? A revisão, você faz o pedido para o ministro da pasta supervisora, daquele servidor, foi no Ministério da Educação, então para o ministro da Educação, ele autorizando a revisão, vai enviar o processo para essa autoridade que era competente aqui do PAD, a autoridade nomeia a comissão nova e aí vai ter também os 60 dias para essa revisão, tá? Da revisão,
não vai poder resultar o agravamento da penalidade. A gente já conversou sobre isso na Lei 9784, falando de processo administrativo simples, né? Sabendo que, então, na revisão não há uma reformatio impejus, ou seja, uma reforma para pior, tá bem? Bom, em relação à nossa Lei 8.112, a parte do processo administrativo mais importante é essa daqui. E aí eu te espero no nosso próximo bloco para a gente falar um pouquinho sobre seguridade do servidor. Até lá!